Estamos vivendo a campanha da fraternidade, nesse ano com o tema Fraternidade e as políticas públicas. A Igreja Católica nos convida a olhar, refletir e também a desenvolver ações concretas na área de políticas públicas, sejam elas no âmbito municipal, estadual ou da própria federação. Aqui em Caxias do Sul, a Fundação de Assistência Social realiza um trabalho muito amplo junto à comunidade. A diretora da entidade fala desse trabalho e também ressalta a importância do tema da campanha da fraternidade. A política pública não acontece sem a participação. Construir uma política pública e mantê-la, ou seja, fazer com que a garantia dos direitos constitucionais sejam ações para a vida. E por isso que a gente diz que viver também é um ato político, não a política partidária, mas a política que faz a vida acontecer, que organiza a sociedade. Esse tema da campanha da fraternidade é extremamente pertinente ao momento político que vivemos, onde os direitos da população são ameaçados. Então, esse papel que a igreja tem de fortalecer as comunidades e fortalecer o seu papel de repensar o seu modo de viver, que sociedade queremos viver, que justiça queremos para o nosso povo. Então, pensar a participação, a cidadania e o bem comum é extremamente pertinente nesse momento. Qual é a realidade que Caxias do Sul vive nesse momento, nessa questão da assistência social, olhando muito para a criança e também para o jovem? Nós vivemos momentos de desafios, como eu falei na coletiva, assim, eu sou responsável pelos abrigos, pelos serviços de acolhimento e hoje nós temos em Caxias do Sul em torno de 200 crianças acolhidas. Infelizmente, diariamente nós temos um número expressivo de violações do direito da criança e adolescente. Se a gente for conversar com os nossos colegas conselheiros tutelares, com o Juizado da Infância e Juventude, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a gente vai ver que a violência contra a criança e adolescente ela é expressiva na nossa cidade, assim como em todo o território brasileiro. Então a campanha da fraternidade também tem que abraçar essa questão, assim como ela tem que abraçar a questão da discussão de gênero, do papel da mulher na sociedade, a questão dos nossos migrantes, dos nossos idosos. Heller, o que a gente pode colocar também com relação à implementação de políticas públicas? Muitas vezes há muitas políticas públicas no papel, mas há uma distância muito grande para a sua execução. O que está faltando para que isso possa realmente avançar? Nós temos que avançar no papel fiscalizador dos nossos conselhos municipais. Caxias do Sul dispõe de mais de 21 conselhos municipais, conselhos de direitos e conselhos de políticas públicas. Então, a participação da sociedade nesses espaços, ou seja, ver o que está acontecendo, analisar, ter um posicionamento crítico, mas um posicionamento também ético com a justiça social, isso vai fazer com que mude as nossas políticas públicas. A questão da promoção, como disse o Dom Alessandro, né, da capacitação das novos jovens lideranças, acho que isso é extremamente importante, que é renovar esse olhar para a política pública. Então, assim, ocupar os espaços. Se temos uma audiência pública na cidade acontecendo, é ir lá, é participar, é poder se inserir na vida política, saber que eu tenho um lugar de decisão. Nós vivemos num país democrático, mas usamos muito mais a democracia e a representativa do que a participativa. E precisamos avançar na participativa. Representativa, não adianta elegermos de tempo em tempo nossos representantes, se não tivermos também essa cidadania de participação, esse exercício de participar da vida política do nosso município, do nosso estado, do nosso país. A sociedade hoje ainda tem muitos meios de exclusão da pessoa humana? Tem. Infelizmente tem, como a gente estava falando em relação, por exemplo, às pessoas em situação de rua. Existe uma coisa que a gente chama que é a arquitetura da exclusão, né? O ser humano ele cria aparatos para impedir que o outro se aproxime. E eu sempre digo, a distância nos incapacita, né? Estar distante do outro nos incapacita a lidar com as questões humanas. Então é importante a gente repensar isso, o que a gente está fazendo para nos aproximarmos desse meu semelhante.